O Presidente da República admitiu nesta quarta-feira que têm sido cometidos erros no processo de combate à corrupção. João Lourenço falava durante a cerimónia de empossamento do novo juiz-presidente do Tribunal Supremo. Nunca no país se fez dessa luta contra a corrupção de forma tão séria. Portanto, ninguém aqui pode dizer que é uma questão de rotina que a gente já vem fazendo. Não é verdade. Todos nós erramos. Os políticos, o Ministério Público, os tribunais também. Mas que sejam apenas erros que vamos corrigindo no dia a dia. Portanto, se for apenas isso, é absolutamente natural. Todos somos seres humanos, falhamos. Desde que tenhamos a noção das nossas fraquezas, das nossas debilidades e estejamos na disposição de humildemente corrigir para melhor. É aqui que começamos a abordagem, então, desta revista Zimbo e em relação aos temas que marcaram a semana que passou. Começo por si, Alexandre Solomba. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui hoje para esta revista Zimbo. O que é que pode significar as palavras do Presidente da República ao reconhecer que houve erros, ou há erros no combate à corrupção? Bom, no tom em que o Presidente fala, ele está, no fundo, a enfatizar o facto de errar ser humano e nada mais do que isso. Uma postura humilde do Presidente também? Sim, humilde, mas que... reconhecimento em praça pública? Sim, humilde. Não há erros, efetivamente ele está a admitir a humildade, mas que não, em princípio não parece que vá alterar alguma coisa. Estou a falar do sentido em que o combate à corrupção vai continuar a ter lugar, apesar das reclamações das pessoas que falam de um combate contra a corrupção com base no retrovisor. As pessoas gostariam que, ao lugar de se estar a olhar para o passado, se projetasse a concepção de uma macroestrutura institucional que fosse efetivamente, de hora avante, proteger o bem público e que ninguém mais se ocupetasse dele, ao invés de, com efeitos retroativos, estar constantemente a repescar questões do passado. E há uma série de vozes que falam de uma espécie de justiça restaurativa ao lugar desta punitiva que vem tendo lugar, com todos os embaraços que tem estado a criar e particularmente com prejuízos para o partido que ele próprio dirige. Portanto, o sentido que ele dá aos erros que aconteceram é perfeitamente natural, é naturalidade, é a natureza humana que faz com que os erros efetivamente aconteçam, mas nada indica que de hora avante o modus operandi vai alterar-se e respondendo aos apelos inúmeros que têm tido lugar de vozes críticas de dentro, citando aqui o caso do Marcolino Moco e também daquelas vozes de fora que estão na sociedade civil. Embora em relação a isso, se é justiça restaurativa ou punitiva, ainda há muito o que discutir, sobretudo quando as pessoas se interrogam se efetivamente portanto, a justiça restaurativa deixará de punir aqueles que deliberadamente ao longo deste tempo se apropriaram de bens materiais pertença do Estado. Obrigado, Sr. Solomba. Muito boa noite, Israel Bonifácio. Partilha da mesma opinião de Alexandre Solomba em relação a essa questão? Não, em parte não. Nós estamos diante de um processo muito difícil e o Presidente da República reconhece que é um assunto que, na verdade, já muito foi se falando do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático era quase que nada, não existia efetivamente este combate à corrupção. E sendo um processo gigantesco, sensível e complicado também, é natural que ao longo dos 2 primeiros anos em que foi instituído esse processo da própria luta contra a corrupção, o Executivo e os órgãos de justiça, sobretudo, pudessem encontrar aqui percalços para poder materializar aquilo que é o objetivo da luta própria à corrupção. Portanto, nós estamos diante de um processo em que seria anormal se não existisse se não existisse problemas. Agora, o Presidente da República e também os órgãos de justiça têm aqui uma soberana oportunidade de
de pontualmente poder portanto, corrigir o tiro, digamos assim, daquilo que são os erros que têm sido cometidos. Está a dizer que podem haver mudanças na abordagem de combate à corrupção. Aliás, o facto do Presidente ter admitido erros nesse processo é efetivamente também uma demonstração de que poderá existir uma mudança nos modos de mudar nesta abordagem. Eu, assim, em concreto, não consigo, portanto, identificar. Só logo diz que não vai mudar nada na abordagem. Sim, é normal. Dr. Israel, se me permite, eu gostava de, por exemplo, que o Presidente da República instituísse então a alta autoridade contra a corrupção, que seria uma ação concreta que criasse outros órgãos mais proativos no próprio processo de prevenção e não tanto da corrupção e não tanto a justiça punitiva que está a ser feita, com as consequências e prejuízos que ele está a causar para o interior do próprio partido que dirige. É neste sentido que eu gostava de ver que, efetivamente, ao lugar de estar a punir pessoas e seletivamente, este é o lado crítico que se faz, mas que fosse então um combate generalizado e deixado, se possível, para as instituições afins com competência para o efeito. Esta alta autoridade contra a corrupção é de 1996 e de lá para cá não foi instituída e nada mais foi feito. E como deve calcular, há uma concentração de trabalho para os órgãos que existem, nomeadamente a PGR e um ou outro que exista por ali, mas se criassem órgãos independentes com a sociedade civil, pessoas que não têm, enfim, filiação político-partidária, creio que seria mais profícuo o combate contra a corrupção, que é uma tarefa que parece-me que o Presidente não quer delegar a uma outra pessoa que não seja aquela que esteja ligada ao partido no poder. Sim. Isto cria as naturais suspeições. As pessoas continuam a desconfiar sobre o sucesso daquilo que efetivamente vai ser este combate. Esta é uma via da própria criação e institucionalização da própria alta autoridade contra a corrupção. Mas, como deve saber, Dr. Solombo, nós estamos num momento muito difícil, sobretudo do ponto de vista econômico e financeiro. Ou seja, nós até, se calhar, o problema não é mais econômico, é mesmo financeiro. Nós não temos dinheiro. Portanto, isto acarreta, isto engorda o próprio Estado e cria outras dificuldades. Eu, nesta altura, com as dificuldades financeiras que nós temos, eu, se calhar, poderia apostar no reforço das instituições já existentes e convidar a sociedade civil, e como o próprio Presidente da República tem sido feito, e temos um jornalista que tem se destacado nesta matéria de investigação de casos de corrupção, e poderem contribuir às instituições competentes. O que deve se fazer aqui é os órgãos competentes não ignorar aquilo que são denúncias feitas por pessoas anónimas ou não anónimas, e ter sempre a capacidade de averiguar até que ponto é que uma denúncia feita por qualquer um cidadão pode ou não ter efetivamente alguma veracidade. Eu nessa questão sim. Mesmo até a própria inclusão na Procuradoria-Geral da República de pessoas que tenham efetivamente uma certa neutralidade, como o Dr. Solombo chama aqui. E isto não poderia passar necessariamente na institucionalização desta autoridade, em função do que eu já aqui acabei de dizer. Mas, como ia dizendo, eu acho que o Presidente da República e os órgãos de justiça têm aqui uma uma oportunidade soberana de poder corrigir e de poder identificar os erros. Se o Presidente já reconhece que tem havido erros naquilo que diz respeito à própria luta contra a corrupção, é porque o Presidente já identificou quais são os erros e onde é que tem falhado. E cabe efetivamente ao Presidente da República corrigir esse tiro. E os órgãos de justiça também devem seguir. É difícil, como disse também, porque na verdade esse processo de luta contra a corrupção envolve pessoas que desde então estiveram tanto filiados ao executivo e também ao partido que governa. Obrigado, aí é a própria dificuldade que os órgãos têm, porque há aqui, portanto, conexões, né? E depois a própria justiça pode encontrar dificuldades em função das relações humanas que já existem. Aí também este é um problema muito grande que a própria justiça pode encontrar. Obrigado, Temos que passar para um outro tema desta nossa edição. Velvícia dos Santos, filha do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, já não pertence ao grupo parlamentar do MPLA. A Assembleia Nacional decidiu na última reunião plenária retirar o mandato da deputada eleita nas eleições de 2017 por alegada indisciplina. E aqui a Comissão
da especialidade apresentou o argumento de ausências e justificações não plausíveis, sem pés para andar. Se ela saiu por razões políticas, não seria ainda o momento oportuno para a aplicação de uma medida draculiana. Alexandre Solomba, por si começo em relação a este tema, foi uma decisão mais política do que jurídica, do seu ponto de vista? Eu creio que as duas coisas, não é? Porque, na verdade, a Assembleia terá feito o trabalho de acordo com o que se tornou perceptível, os contactos, e o próprio MPLA também tentou fazer aproximações junto à deputada Xé, não é? Que está neste momento no estrangeiro, alguns de ser em Portugal ou na Inglaterra, se calhar partilha estes dois territórios, e tudo indica que os contactos, por exemplo, para junto dela fazer compreender que suspendesse temporariamente o mandato, não surtiram efeito. Ora, compulsada a lei, o regimento interno, eu creio que há uma previsão de falta há 4 sessões plenárias. Isto foi de modo prático verificado, aconteceu, portanto, não há muito a contestar em relação a esta decisão que foi tomada pela Assembleia Nacional, que parece-me até que tardou, justamente porque houveram estas diligências junto da avisada, e que me parece ter tido a oportunidade de responder sobre as razões que devem ter estado por detrás da decisão de ir viver para o estrangeiro. Há muito pouco a dizer, eu só tenho a que lamentar enfim, o envolvimento dos filhos dos titulares de cargos públicos na política, a menos que o façam por meritocracia, por consequência chegarem a um lugar de topo, de destaque, mas o que parece é que o que aconteceu é que houve efetivamente um envolvimento que, em alguns casos, não justificou a ascendência para a posição que efetivamente foi alcançada. Muito obrigado, Alexandre Solomba. Israel Bonifácio, a oposição nesta sessão absteve-se, toda ela em uníssono. Que leitura faz desta posição da oposição no Parlamento? Primeiro, eu devo aqui lamentar tanto os pronunciamentos do deputado que acabamos de assistir. Alexandre Sebastião André, da Casa CE. Ok, o doutor Alexandre Sebastião André, tanto que teve, eu acho que foi infeliz. Foi infeliz porque ele efetivamente é deputado e, como deputado, mesmo não estando inserido na mesma comissão que trata sobre este assunto, deveria ter trazido por cá por fora assuntos mais sólidos do que o que acabou de dizer. Tanto medidas draconianas, enfim, o que ele diz, porque se ele tem dificuldades de saber o que é que estará na base da suspensão do mandato da deputada, quanto mais nós que estamos fora, como é que fica? Ou seja, ele trouxe aqui uma confusão muito grande por parte da própria sociedade. Mas seja como for, a questão aqui evocada, que todo mundo assiste, é que a deputada Xé dos Santos não se encontra cá no país. E aquilo que a própria Constituição diz, a linha B do número 2 do 152, fala efetivamente sobre a suspensão de mandato dos deputados caso excedam as faltas, né? Portanto, é exatamente nesta razão que fez com que a deputada Xé dos Santos pudesse ser suspensa nesta matéria. Eu acho que do ponto de vista constitucional e legal, e olhando para aquilo que é o próprio regimento da Assembleia Nacional, portanto, há aqui toda um cumprimento dos trâmites legais para que assim fosse despolitado. Este é o caso mais legal. Agora, do ponto de vista político, efetivamente que a deputada Xé dos Santos também perdeu durante esse período todo uma grande oportunidade. Qual a oportunidade é que a deputada, segundo o que pude apurar junto a alguns deputados, é que primeiro evocou-se aqui a questão, a sua saída foi em função de saúde dos seus filhos, e depois, em áudios que têm sido publicados, veio-se em conta, é que a deputada evoca aqui, tanto questões de perseguição política. Ora bem, questões de perseguição política que tem que ver com o seu próprio partido, eu penso que a deputada perde uma grande oportunidade, que é de vir junto ao seu próprio país e ao seu próprio partido, tanto tirar isso a limpo, tanto dizer o que é que está por detrás. Se a questão que se coloca é que é também visada como sendo, estando por detrás de alguns desvios de fundos públicos, é verdade, diz quem
qualquer coisa, uma coisa assim, não não teme. deve, não teme. Quem não deve, não teme. teme. Exatamente isso. Então, se quem não deve, não teme, a deputada tinha todo o tempo do mundo para poder vir junto à própria sociedade angolana e dizer o que é que estará. E hoje a sociedade angolana está mais unida do que nunca. É que se a deputada estivesse cá em Angola e pudesse provar por A mais B que não tem nenhum problema sobre este assunto, eu penso que qualquer um de nós estaria solidário com a deputada e qualquer um de nós via publicamente a dizer que esta é sim senhor uma perseguição política que não faz sentido Muito obrigado. quando alguém invoca a sua própria Obrigado, inocência. Israel Bonifácio. Só mais uma questão. Na esteira do que disse Israel Bonifácio, para si, Alexandre Solano Chizé, diz que foi vítima de um golpe. Tem razão? Tem 30 segundos só para a resposta a esta questão que lhe faço. Não acredito que tenha sido vítima de um golpe. Por tudo aquilo que está a dizer o Dr. Israel e tudo que foi possível apurar, o Parlamento e o MPLA cumpriram os passos necessários, inclusive fizeram a proposta dela suspender o mandato, que é diferente de perca de mandato. O que aconteceu agora é que ela perdeu o mandato. Portanto, se tivesse suspendido, aconselho do MPLA, partido dela, eventualmente podia voltar à Assembleia quando quisesse. Exatamente, quando quisesse. Não foi o que aconteceu e, portanto, ela não se pode queixar. Parece que há uma premeditação. Começo agora a especular, não é? Quando ela saiu estava consciente que não voltaria tão cedo e, ao lugar de se justificar, como devia fazer, na oportunidade que foi conferida, preferiu, enfim, responder com violência, algumas vezes os próprios superiores, nomeadamente o presidente do MPLA, e foi o que nós assistimos ao longo deste tempo todo. Obrigado, Alexandre Solano. Passamos para um outro tema também que marcou a atualidade na semana que passou. Os candidatos à liderança da UNITA defendem uma análise profunda e coerente sobre a tese que separa o cabeça de lista às próximas eleições gerais da liderança do partido. José Pedro Cachiungo, Abílio Camalata Numa, Adalberto Costa Júnior, Raul Danda e Alcides Chacala foram os convidados do debate livre que analisou na passada quarta-feira a vida interna do maior partido na oposição e a situação do país. Israel Bonifácio, o que é que para si marcou o debate dos 5 candidatos da UNITA à presidência daquele partido? Bom, primeiro aqui saudar essa iniciativa da TV Zimbo, portanto, tivemos aqui a oportunidade de acompanhar aquilo que pudesse nortear os objetivos dos candidatos à UNITA. Desculpa. Portanto, a TV Zimbo fez esse exercício muito importante, democrático, de cidadania, sobretudo, para que as pessoas soubessem então o que é que o partido, o maior partido na oposição tem a dizer. Primeiro, porque a questão que se coloca, não obstante serem candidatos à UNITA e mostrarem aqui assuntos referentes ao seu próprio partido, mas porque qualquer candidato que pudesse ganhar, que vier a ganhar nessas eleições da UNITA, poderá ser um natural candidato às presidências de 2022. Portanto, esta é a questão que se coloca. Agora, esta, portanto, é a questão. Agora, olhando para aquilo que foi o mérito da conversa, eu, muito sinceramente, eu não vi debate. Portanto, eu esperava um pouquinho mais. Eu esperava que houvesse debate e cada um pudesse apresentar, não obstante que o assunto fosse mais de interesse dos militantes da UNITA, mas era normal, aliás, ao trazer aqui na praça pública e numa televisão como a Zimbo, que tão concorrida quanto isto, era normal que as pessoas soubessem o que cada um desses candidatos quisesse fazer quando chegasse à presidência da UNITA. E não ficou sabendo disso? Não ficou. Foi uma conversa entre irmãos e que, pronto, ficaram a vaguear, né? Portanto, não houve propostas assim objetivas e que alguém que pudesse trazer. Eu tenho aqui que sublinhar uma postura, que é a postura do candidato Chacala. Portanto, ele não entrou na conversa dos outros. O que aconteceu com os outros? O que aconteceu com os outros é desafio. Quem mais ficou com o Dr. Savimbi? Quem é que mais andou com o Dr. Savimbi? Quem é que é mais antigo na UNITA? E o Dr. Chacala não entrou nesta conversa. Obrigado, foi muito objetivo, algumas vezes, e muito lacônico também outras vezes. Eu acho que foi efetivamente isso. Os outros, eu penso que daquilo que nós esperávamos, como qualquer um de nós esperava, eu acho que não aconteceu. Não, ficou com ideias daquilo que pensam os candidatos à liderança da UNITA em relação àquilo que são os seus projetos políticos? Bom, o Dr. Israel Bonifácio não ficou com as ideias. Ficou com a mesma percepção também?
Bom, inevitavelmente, primeiro, parabéns a Zimbo. Muitos parabéns, porque acho que é a terceira ou a segunda vez que a Zimbo promove este debate, diz-se se é debate ou conversa que houve, mas conseguiu ter aqui presentes candidatos a uma presidência do segundo partido na oposição. E esta segunda presença aqui dos candidatos à presidência da UNITA também começa a demandar da Zimbo de responsabilidades, de infraestrutura, de alguns meios materiais, por exemplo, a gestão do tempo atribuído aos candidatos e se calhar mais espaço. Quer dizer, é um formato que começa a exigir, é preciso reformular o formato, se calhar nos futuros debates passar a ter um pouco mais de espaço, com plateia, com disciplina. Já o fizemos. Pois, e efetivamente... É uma questão de formatos, como diz. Não obstante isso, a Zimbo, enfim, deve ter estado no topo da audiência política em Angola. E se efetivamente nós aqui não temos cultura de fazer sondagens de audiência ou inquéritos, não é? Mas eu creio que a Zimbo capitalizou e aumentou ainda mais o aviamento comercial que tem na praça. Hoje a Zimbo é apetecível, todo mundo tem vontade de cá estar. Agora, passando para os conteúdos, efetivamente, o meu amigo Bonifácio terá ficado decepcionado e chama isso conversa. Não acredito que os candidatos viessem para um meio de comunicação social expor e usando uma expressão do amigo, criar sangue, não é? O que houve é um pouco mais de contenção. O verdadeiro debate será aquele que vai ser protagonizado quando o Congresso já estiver a decorrer e será a porta fechada e não teremos acesso, o público não vai assistir. Aí este debate é que vai efetivamente trazer portanto, à ribalta muita coisa. Agora, na apreciação do desempenho de cada candidato, pessoalmente eu gostei muito da postura do engenheiro Adalberto, muito contido e pouco propenso a responder provocações, entre aspas. Fiquei com a impressão de que há alguns candidatos, enfim, têm uma estratégia específica de contenção do desempenho do Adalberto. Não interessa estar aqui a dizer quem, mas houve uma tendência de sempre que o Adalberto falasse, alguém tinha que fazer uma espécie de rodapé, ou contestando, mas poucas vezes concordando. De modo que também houve inverdades. Por exemplo, aquela inverdade é bom dizer objetivamente, do candidato Zé Pedro, quando diz que, portanto, em 1978 houve um congresso e ele, enfim, foi o dirigente mais novo que integrou, creio ter sido o Comitê Central aos 16 anos de idade. Quer dizer, eu acho que isto, dito assim para pessoas pouco avisadas, passa, não é? Mas num fórum onde estão delegados e mais velhos que efetivamente podem contestar, não acredito que isto venha a ser bem. E há uma série de inverdades. Acho que o formato também próximo da Zimbo deveria incluir no final um comentário, portanto, de alguém que conheça um pouco mais a UNITA. Outro sim, é preciso que a realização faça mais trabalho de casa e procura entrar um bocadinho para os meandros das candidaturas. Sabe porquê? Porque o Adalberto pareceu-me ter sido o único que na altura tinha as linhas de força daquilo que vai concretizar se efetivamente vier a ser escolhidos. Todos os outros, quando ele tem aquele atrevimento, num bom sentido, de entregar o programa ao Amílcar, eu acho que aquilo deve ter criado um certo embaraço. A partir daquele momento comecei a notar um certo nervosismo da parte de alguns candidatos. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. 10 segundos, se faz favor. Mas o engenheiro Alberto, naquilo que tentou fazer passar, ele tanto escusou-se em trazer elementos que pudessem falar sobre a UNITA, preocupou-se mais como se estivesse a concorrer para uma eleição presidencial da República. Portanto, ele começou, trouxe aqui a questão do Banco Nacional, trouxe a questão da Constituição, ou seja, abandonou o objetivo daquilo que como expor. Como eu disse a começar, o debate propriamente dito vai ter lugar à porta fechada e nós não teremos acesso se não pagarmos a quota, se não for militante. Isto vai Vamos esperar então até o próximo Congresso, 13, 14, 15 e 16, creio que é isso, de novembro.
O jurista Carlos Feijó defende que o Banco Nacional de Angola deve ser uma autoridade administrativa independente. Vamos ouvir. Nós defendemos, quanto à natureza jurídica, e acho que essa alteração deverá ser feita agora, é considerarmos de uma vez por todas o Banco Central como uma autoridade administrativa independente, uma figura organizatória que a Constituição angolana já admite e prevê. Israel Bonifácio, que leitura faz a esta declaração de Carlos Feijó, que diz que o Banco Nacional pode estar, portanto, então, a caminho de uma entidade administrativa independente? Sim, portanto, aliás, eu acabava de dizer isso, o próprio candidato da UNITA, Alberto Costa Júnior, também falava efetivamente sobre isso. Portanto, a questão, levantou essa questão do Banco Nacional de Angola. Eu, muito sinceramente, quero dizer que eu não conheço muito bem o funcionamento do Banco Nacional de Angola. Do ponto de vista administrativo, eu penso que há aqui a dependência do Banco Nacional de Angola junto ao Presidente da República. Eu não sei o que é que o professor Carlos Feijó quis dizer, se é a autonomia do próprio Banco Nacional e desfazer-se daquilo que é a dependência do Presidente da República, ou há administrativamente o que diz eu do ponto de vista de funcionamento. Fiquei sem saber porque diz que a Constituição já prevê esta figura, inclusive. Sim, o artigo 100 da Constituição também é muito lacônico quanto isso, portanto é muito objetivo e ponto final, não desenvolve quase nada. Eu, portanto, sabendo que o professor Carlos Feijó é a pessoa que esteve na base da elaboração da própria Constituição, penso que ele está em melhores condições de poder clarificar o que ele quer de concreto sobre o funcionamento do Banco Nacional da Angola. Alexandre Solombe, pensa que estamos a caminho de um Banco Nacional independente sem assento no Conselho de Ministros nos próximos tempos? Ótimo, se chegar a este nível seria ótimo. Vai ser vantajoso, é isso? É vantajoso, de modo que o Executivo não interfere na autonomia do banco em fazer política monetária. Sabe, a política monetária deve ser guiada independentemente de quem é o Presidente, e eu não estou a ver o Presidente do Federal Reserve nos Estados Unidos e reunir-se com o Presidente Trump, seja lá quem for que estiver na Casa Branca. Portanto, é essa independência que vai conferir a autoridade, e é universal. E também é bom sublinhar que nós estamos numa fase em que estamos a tentar trazer aquilo que é normal para a nossa economia. O Banco Nacional de Angola tem que se tornar efetivamente independente e não pode ficar condicionado a vontades políticas, até porque os mandatos dos governadores nem deviam coincidir com o mandato político, precisamente para, enfim. E é uma outra coisa que o Dr. Feijó faz, ele já admite que hajam pessoas independentes nos órgãos de direção dessas instituições ligadas à banca, no caso o Banco Nacional de Angola, com as responsabilidades que tem, nomeadamente a monitorização dos bancos comerciais e do sistema financeiro. Enfim, essa é uma grande responsabilidade. Tudo isto fazendo com que as autoridades, enfim, conformem aquilo que é normal e que vem sendo exigido pelo Fundo Monetário Internacional e que durante muito tempo, curiosamente, este tempo, algum do qual o Dr. Feijó teve responsabilidades no próprio Conselho de Ministros e outros cargos de topo, infelizmente isto não foi realizado. Portanto, há uma tentativa agora de se puxar as coisas para a normalidade, emprestar a verdadeira autoridade, entregar, devolver a autoridade ao Banco Nacional de Angola, enquanto Banco Central, com as responsabilidades que tem de supervisionar o sistema financeiro no nosso país. O seu minuto agora, se faz favor. O meu minuto vai para a distinção que foi feita do Dr. Eduardo Agualusa. Eu acho que é um passo que indica que efetivamente teremos de futuro menos influência partidária, porque Eduardo Agualusa, um escritor que já conquistou prémios nos outros países, acontece pela primeira vez aqui em Angola. Espero que este mérito seja extensivo também aos jornalistas, por exemplo, o caso do Rafael Marques, que mais vezes foi recebido no Departamento de Estado do que o nosso Ministro das Relações Exteriores, ou seja, que se faça extensivo, estes prémios cheguem também aos jornalistas, que se permeia, por exemplo, o Rafael Marques, pelo trabalho que tem feito. Obrigado, Alexandre.
Joel Bonifácio, o seu minuto. Não, o meu minuto vai para tanto a nossa seleção de sub-17 de futebol, pelo apuramento aos oitavos de final mundial, e dizer aqui tanto ao Estado, ao Governo, que pudesse então dar um certo acompanhamento devido a esta seleção. Tanto esta seleção tem vindo a mostrar que tem um potencial, contrariamente à nossa seleção de honras, portanto, por carga d'água, se calhar não tem vindo a dar conta daquilo que é efetivamente a sua função, mas nós estamos diante de um conjunto de jovens, de sub-17, que tem tudo para dar certo nos próximos tempos. Tanto ganhar duas seleções de topo no Mundial é efetivamente obra, e pronto, que o Executivo tenha aqui apoie aqui esta seleção. Joel Bonifácio e Alexandre Salomba, aos senhores, muito boa noite e muito obrigado por terem vindo à revista Zimbo deste domingo. Muito obrigado. Prazer.